Mensalão, uma palavra muito conhecida pelos brasileiros, e ela remete a escândalos de corrupção. Se tratando de um Brasil onde temos dezenas de escândalos de lavagem de dinheiro envolvendo bilhões de reais, é normal que as pessoas até confundam o mensalão com o petrolão, esquema descoberto e julgado pela Lava Jato, e que faz o mensalão parecer brincadeira de criança. Só para efeito comparativo, no mensalão foram desviados cerca de 141 milhões de reais e o petrolão envolveu mais de 10 bilhões, ou seja, o esquema descoberto pela Lava Jato foi 70 vezes maior do que o mensalão. Como tudo funcionou e as quantias envolvidas, prisões e mais uma vergonha nacional, tudo isso eu vou te contar nesse vídeo. Galera, David Mello por aqui e vamos fazer uma pausa para pedir a sua inscrição no canal. Pronto, ela já terminou. Mentira! Um esquema criminoso investigado pela Ação Penal 470, que conhecido nacionalmente como Mensalão. Como o próprio nome diz, vinha de pagamentos mensais para um esquema de compra de votos de parlamentares, ainda no primeiro mandato do ex-presidente Lula. No dia 6 de junho de 2005, o jornal Folha de São Paulo publica uma entrevista com o deputado federal Roberto Jefferson. No mesmo ano, só que dias depois, a revista Veja divulgou o envolvimento de Roberto Jefferson num escândalo de corrupção nos Correios, na qual houve fraude a licitações e desvio de dinheiro público. Com a instauração de uma CPI no Congresso Nacional, Roberto Jefferson denunciou a prática de compra de deputados federais da base aliada do governo federal. A prática ficou conhecida como mensalão, porém, só em agosto de 2007, o STF acatou a denúncia da Procuradoria-Geral da República e abriu um processo contra 40 envolvidos no escândalo do mensalão. Em meio a tudo isso, vale ressaltar que um presidente da República não governa sozinho como se imagina. Algumas leis e emendas precisam ser aprovadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Mas para isso, o presidente precisa do apoio da maioria. Por isso você sempre verá os candidatos à presidência pedirem insistentemente para que as pessoas votem neles e nos candidatos do mesmo partido que o apoiam. Sabendo disso, caso o governo federal não tenha maioria na Câmara e no Senado, é preciso saber articular bem ou recorrer a métodos como a compra de apoio parlamentar, coisa que já virou rotina em Brasília. Várias empresas foram envolvidas e nada mais justo do que começar pelas estatais. E para iniciar com as nossas estatais, a Furnas Hidrelétrica repassou mais de 3 milhões por mês ao PT. Ainda seguindo com as estatais, a Eletronuclear teve fundos de pensões manipulados por dirigentes indicados de partidos ligados ao governo. E o que falar da Petrobras, que foi uma das empresas mais utilizadas pelo governo para desviar dinheiro para o partido, além de fraudes em licitações na casa dos 90 milhões de dólares, equivalente a 470 milhões no dia de hoje. Mas não só ela foi utilizada, o próprio Instituto de Resseguros do Brasil, a IRB, com valores na casa de 600 milhões de dólares. E os Correios também fizeram parte do esquema de corrupção. Agora, falando das empresas privadas, temos a DNA, empresa de Marcos Valério e muito favorecida em contratos com o governo federal, além da distribuição de grandes somas de recursos financeiros para vários políticos e partidos brasileiros. Grafite Participações, empresa de Marcos Valério, suspeita de ter sido utilizada no suposto esquema de desvio de dinheiro ou caixa 2 do PT. O dinheiro é transferido do banco BMG para a Grafite e então repassado aos partidos. Banco Opportunity. A empresa foi a principal financiadora do mensalão, sendo a empresa controladora da companhia de telecomunicações Brasil Telecom, com contratos milionários de publicidade com as empresas de Marcos Valério. Consórcio Postel. O consórcio de empresas brasileiras montada pela empresa italiana Postel superfaturou mais de 2 bilhões no processo de implantação do projeto Correio Híbrido. O consórcio Postel venceu a licitação para o serviço no valor de 4,5 bilhões, porém a média para esse mesmo tipo de serviço era de 1,3. A lista de empresas envolvidas é imensa e os valores maiores ainda. Portanto, vamos parar somente nessas aqui, senão o vídeo vai ficar gigante e não vai sobrar espaço para tanta empresa envolvida com essa corrupção. Agora, um esquema desse tamanho certamente precisa de organização,
No caso do Mensalão, uma organização criminosa. Todo esse processo era dividido no que ficou conhecido como núcleos, e esses núcleos eram político, operacional e financeiro. No núcleo político, havia uma manipulação política para que novos partidos se aliassem ao PT, o que acontecia por meio de repasse de dinheiro, ou seja, é aquela já velha conhecida propina. Já o núcleo operacional era responsável por orientar a distribuição dos fundos, que por sinal era de R$30 mil mensais para os parlamentares. Esse núcleo também era responsável por desviar dinheiro de publicidade contratadas pelo governo. Aqui, muitos políticos tinham cargo de diretoria em agências de publicidade dos próprios envolvidos no esquema. E por fim, o núcleo financeiro, que contava com o envolvimento do Banco Rural, que fazia empréstimos totalmente ilegais para os políticos envolvidos no Mensalão. O Banco Rural fazia essa operação de suposto empréstimo, mas na verdade ela servia para pagar os políticos para apoiarem o governo. E em troca disso, eles também defenderiam os interesses do banco no Congresso. Em 2005, a Comissão Parlamentar de Inquérito, também conhecida como a CPI do Mensalão, foi instaurada, mas acabou falhando, pois não houve votação do relatório final por falta de parlamentares. Anos depois, em 2007, o Supremo Tribunal Federal instituiu a Ação Penal 470 e os 11 ministros responsáveis começaram a averiguar de vez o caso. Essa ação penal investiga o processo do Mensalão desde seu início, quando as ações criminosas foram denunciadas, até de fato o seu julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. A investigação levou ao julgamento dos suspeitos, o qual foi realizado em 2012. Entretanto, apenas em 2013 ocorreram as primeiras prisões. Nelas, 4 pessoas cumpriram suas penas por meio de prestação de serviços comunitários. Outras 20 foram condenadas à prisão, sendo que 7 delas foram mantidas em regime aberto e outras 5 em semiaberto. No entanto, não canso de dizer que estamos no Brasil e aqui, meu amigo, a coisa só funciona da base do jeitinho. Após toda essa série de crimes, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, entre outros crimes, apesar de tudo isso, acredite, você não ouviu errado, nenhum dos condenados no caso do Mensalão cumprem pena em regime fechado, ou seja, estão todos livres. O Mensalão dá uma real amostra do que pode se tornar a maior ação anticorrupção do país. Menos de 7 anos após o Supremo Tribunal Federal confirmar a condenação de 24 dos 38 réus, nenhum deles permanece preso em regime fechado. Eles estão em prisão domiciliar ou foram beneficiados por indultos concedidos pelos ex-presidentes Dilma e Temer. Desde março de 2014, quando a STF encerrou oficialmente o julgamento do Mensalão, 17 dos 24 condenados tiveram suas penas extintas após serem beneficiados por indultos. No final das contas, o Mensalão só veio nos mostrar que o crime compensa. Praticamente a pena foi muito branda e demorada para quem comete os crimes de colarinho branco, tanto que muitos desses ainda saíram disputando vagas ou comandando partidos políticos. O mais emblemático de todos é o Roberto Jefferson, que após ter denunciado todo o esquema do Mensalão, agora, em pleno 2022, iria disputar o cargo à presidência da República, mas após ter sua candidatura impugnada, deu lugar ao seu vice. Foi assim que conhecemos a figura do Padre Kelmo. Esse é o Brasil, um país de todos.